Todos bem-vindos de novo aqui no canal Desvendando Sonhos e muito mais além. E como eu já expliquei, o canal não é só sobre desvendar sonhos, como também como curso. E temos aqui o curso prático de espiritualidade número 10, do mentor Alfredo Dias de Luz. E com a aula de hoje, a aula número 2, sobre energia. Vocês estão aí com a tabela de pontuação, né? 1000 pontos, quem reclamou tirou 1 ponto e já segue hoje com 999 e por aí vai. Vamos lá, inteligência espiritual, aula. Bom dia, meus queridos amigos. Se vocês acham que o desencarne é um simples processo de morreu, acabou, lindo engano. A passagem do mundo carnal para o mundo espiritual é a transição molecular da matéria, onde a mente e todos os sentidos impregnados no seu corpo astral permanecem. Como a água que de estado sólido passa para líquido e de líquido passa para gasoso com a evolução a 100 graus na CNTP, lembra da química, condições normais de temperatura e pressão, olha que interessante. Onde a água sempre será água, não importa se seja invisível ou intocável, insípida ou inodora. Mas uma água suja sempre estará suja, não importa se no corpo astral, físico ou espiritual, compreenderam? Então isso que ele fala aqui. Nosso corpo, nossa entidade, nossa alma, ele é única, que nem a água. A água, quando é sólida, a gente consegue visualizar em formato de gelo, quando é líquida também, mas quando ela está no gasoso, a gente não consegue visualizar, mas está lá, existe a água. Só que ele fala o seguinte, se a água está suja no estado sólido, ela também estará suja no estado líquido e também estará suja no estado gasoso. E ele faz essa comparação com a nossa alma, com o nosso corpo espiritual, astral e carnal. Mesma situação acontecerá com o ente que encarna ou desencarna. Se ainda não conseguiu aprimorar o processo de elevação moral, irá patinar nas amarras e sofrimentos da vida, seja na crosta terrestre ou seja no umbral. Continuando aqui. E não pense que basta estar albergado numa colônia espiritual para ter notória evolução. Muitos cá estão por alguns critérios, merecimento individual, merecimento do clã ou afinidade. Mas nessa faixa vibratória que nos encontramos, há ainda os mais evoluídos e ainda os mais atrasados da escola da vida. Exatamente isso. Muita gente acha que morreu, vai para o paraíso e quando chega no paraíso tem tudo de bom. Não é isso. Mesmo nas colônias espirituais, tem pessoas que estão lá e que não querem fazer nada não. Entendeu? E logo, e aí, fica ou não fica? Trabalha ou não trabalha? Entendeu? Isso que ele quer dizer. Muita gente foi acolhida na colônia espiritual, mas ao mesmo tempo foi acolhida por outros merecimentos. Seja um posto de salvamento ou em Liberta, uma colônia de primeiro nível, ou mesmo em Alvorada Nova, ou Nosso Lar, ou São Sebastião, colônias de segundo nível, ou em Gênesis ou Shangri-La, colônias de terceiro nível, ou em La Nova, uma colônia universitária de quarto nível, embora ainda não encontrei a dona preguiça aqui em La Nova, só o ócio contemplativo. É o que ele está falando o seguinte, né? Não importa quais são os níveis da colônia, não quer dizer que uma é mais evoluída que a outra, não é isso, mas é pro grau de afinidade. E ele fala que como La Nova é uma colônia espiritual universitária, seria um campus universitário, ele ainda não viu ninguém ocioso por lá, é isso que ele quer falar. Na minha rotina por aqui, ele está falando de La Nova, eu acordo de manhã em minha casa, nos meus aposentos, com muito esforço pessoal e com a ajuda do meu clã e também com a ajuda das orações vindas dos meus descendentes encarnados, evoluí. Fui agraciado com uma linda casa nas montanhas que circundam La Nova, perto da floresta ao sul. De lá tem uma bela vista da cidade, está falando da colônia, e dos oceanos de cada lado. E posso ver o grande prédio tripartido de 300 andares, como já mencionei. E mesmo nessa contemplação, perceba que o guia tem uma casa só para ele, né? O que é uma grande evolução no mundo espiritual, ter uma casa só para você. E mesmo nessa contemplação, não dispenso tomar um café da manhã com os meus amigos. Ele dá risada aqui. Não se trata de café como fazem por aí, e sim de desfrutarmos de um bom bate-papo e comentarmos os mais variados assuntos. Percebam como é interessante que tem essa questão social também, né? De não só estudar, curtir o paraíso e tudo isso. Tem a questão social de você ver os seus amigos e contemplar com eles as coisas da vida lá no mundo espiritual. É um bom momento de recebermos a luz do sol alaranjado e sua magnitude. O domo de cristal fino e líquido que protege La Nova faz as ondas amarelas solares transformarem em laranja, o que é ótimo para os estudos. É uma coisa espectral, né? Muito interessante. Ele está falando aqui de cromoterapia.
Por quase todo momento do meu dia eu estou ocupado ou preenchido de afazeres. E mesmo nesses afazeres, eu consigo incluir minhas conversas, meus cafés, as visitas, as análises de pedido de oração e até participar de atividades socorristas. Minha agenda está preenchida no horizonte terrestre do que seriam 6 anos. Ou seja, a agenda dele de agora até 6 anos está tudo preenchido. Mas mesmo assim ele encontra tempo para poder conversar com as pessoas. Isso é muito interessante, porque às vezes amigo meu, a gente passa o WhatsApp, não tenho tempo de ver suas mensagens. Mentira. Eles ficam passando o WhatsApp besteira pro mundo inteiro e só para se gabar falam que não tem tempo. Mesma coisa do Facebook, nem olha o Facebook. Mentira. Eles sempre olham, tá lá, as pessoas estão olhando e fofocando. E é engraçado que no mundo espiritual eles têm tempo e arranjam tempo para todo mundo. Faz parte da evolução. E mesmo nessa rotina de uma coluna evoluída, ainda temos o momento do ócio imposto pela espiritualidade maior. Deus Pai, Mãe Criador, comunica conosco através dos sonhos. Eu sonho. Ele fala que mesmo ele que já desencarnou, morreu pra gente, né? Ele sonha. Mesmo com 1, 2 ou 3 horas de sono semanal, eu sonho. Sonho inclusive com os meus descendentes no Brasil encarnado, o que é interessante e fantástico. É realmente interessante e fantástico, né? Por isso, não pense que estamos convosco ao seu bel prazer. Muita gente acha que tem um anjo da guarda disponível aí 24 horas por dia, e não existe isso. E também, não pense que é de suma inteligência não fazer nada, ou fazer tudo, o tempo todo. Se há problemas físicos, ou fisiológicos, ou emocionais, ou mentais, há diversos missionários encarnados para ajudar. Ou seja, se você reclama que não tem nada fazendo, vai procurar um psicólogo, vai procurar um esporte, vai procurar um a fazer. Aqui ele faz a pergunta final aqui. Pergunta: um ente absolutamente inteligente espiritualmente irá optar por não fazer nada ou por manter-se preenchido o tempo todo? Ou irá compreender que o importante é o equilíbrio e que não tem como evitar as responsabilidades, nem mesmo como se fechar na jornada desgastante da matéria? Não teria ele a opção do equilíbrio? Ele faz uma pergunta, ele põe a frase de sempre, a paz dos sábios, e põe aí Alfredo. Verifique. Tá bom? É bem interessante, continue com a pontuação e eu aguardo todos vocês na aula de amanhã. Muito interessante esse curso, ok? Um grande abraço.